Olá, meus queridos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Voltamos com o nosso segundo resumo da aula de metodologia, o método para o estudo bíblico e o método para o estudo da Bíblia, independente de como queiramos usar o termo. E uma das coisas para focarmos em mente: leia esta apostila e assistam às nossas videoaulas. É interessante esmiuçarmos todo o material, todo o conteúdo para a nossa aprendizagem. Precisamos colocá-lo em prática. Então, dando continuidade ao capítulo 2 do nosso 17º módulo do curso de Teologia Básico. Então, o método de estudo sintético, o que isso significa para nós? Qual a importância desse método? O estudo bíblico pelo método sintético, ele aborda cada livro como uma unidade inteira e procura também entender ou compreender seu sentido como um todo. Não considera os pormenores, mas procura analisar o livro de forma global, ao contrário do estudo do método analítico, feito microscopicamente, ou seja, como que através de um telescópio, seguindo este método de estudo da Bíblia. Logo, quando a gente observa o método sintético, ele vai trazer uma compreensão bem mais dinâmica que o método analítico. Então, o que o escritor, movido pelo Espírito Santo, tinha em mente quando escreveu esse livro? Qual o pensamento-chave ou a ideia principal desse livro? E como este livro atinge o objetivo estabelecido pelo autor ao escrevê-lo? Então, vamos observar esses passos. Então, o primeiro passo que devemos seguir. Os passos a qual devemos seguir nesse estudo pelo método sintético constitui de uma repetição do padrão, ou seja, ler, observar, tomar notas. Isto continua que você tenha encontrado todas essas informações que deseja descobrir, independente de quantas leituras você tenha de fazer. Lembre-se que a ideia básica do estudo bíblico, seguindo o método sintético, é levá-lo a familiarizar-se com o livro que você está estudando. Então, quanto mais nos relacionamos com o livro, nos familiarizamos com ele, passamos a compreender melhor o livro. Então, o método sintético é o método que utiliza os estudos que aborda cada livro como uma unidade inteira e procura o seu sentido como um todo, de forma global. Neste caso, determina-se as ênfase, isto, a palavra-chave desenvolve o tema de estudo. Outra maneira de determinar a ênfase ou uma característica de um livro
é observar o espaço dedicado a certo assunto. Como, por exemplo, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus enfatiza a fé. E todos os demais capítulos, ela enfatiza a palavra superior. De acordo com a versão Almeida, atualizada, né, a gente observa aí alguns passos. Então, 3 recomendações importantes para termos um relacionamento com o livro. Então, para que o nosso estudo tenha um maior proveito através do método sintético, precisamos seguir algumas orientações importantes para nós. A primeira, devemos descobrir o tema principal do livro. O que o livro está falando? Qual o seu tema central? Em atitude de oração, leia o livro escolhido de uma só vez, para descobrir o seu tema principal. O tema pode ser como se fosse um fio que corre por todos os capítulos. Se necessário, leia-o mais de uma vez. Assim o tema começará a seguir na sua mente. O segundo passo, desenvolva o tema principal do livro. Primeiro você procura saber qual é o tema principal. Depois que você descobriu o tema principal, agora você vai desenvolvê-lo. Os anúncios referentes ao conteúdo do livro ajudam a encontrar o tema principais. Tais assuntos são as afirmações que o autor faz antecipadamente, dizendo o que vem a seguir. Por exemplo, o Evangelho de Mateus começa com o seguinte anúncio: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este é um anúncio referente ao conteúdo a seguir, que vem a genealogia de Jesus. Que a gente observa isso. Então, observe o que o texto ele vai trazer, né? Então, terceiro, indique os temas, atmosfera e forma literária do livro. Leia o livro escolhido quantas vezes for necessárias. Não se preocupe em se limitar em uma só vez. Li, já estou satisfeito. Não, leia e leia. Não compreendeu ainda tudo, leia novamente. Faça anotações. Procurando termos que precisam de estudos mais profundos. A atmosfera é uma forma literária. Durante esse procedimento, você vai encontrar alguns termos que você não compreende. Então, leia. Encontrou alguns termos que exigem atenção espiritual? Encontrou alguns conceitos profundos que requer mais estudo? Faça uma análise e consulte outras fontes. Faça isso. Faça uma busca maior. O Dr. James Stark, ele descreveu em sua primeira experiência ao ler todo o livro da Bíblia, sem interrupção. Ele conta que quando era estudante na França, um dia de domingo, não havia culto protestante ao qual deveria ou queria assistir. Deste modo saiu do hotel onde estava hospedado e sentou-se debaixo de uma árvore, num lugar
solitário e a se pôr a ler a Bíblia. Começou a ler em pequenas porções vários lugares. Debaixo da árvore da lei começou a ler. E Deus, ele vai mudando história e vai trabalhando. Lembro-me que no meu período de adolescente, eu ia para a escola e levava um violão, levava uma Bíblia pequena e levava literaturas. E eu tocava o violão. E muita gente se aproximava. Na medida que essas pessoas se aproximavam, eu deixava o violão com outra pessoa e começava a falar das escrituras sagradas. Logo, precisamos disso, procurar essa atmosfera que o texto nos traz, que o livro nos mostra. Observe aí um exemplo sugerido. Diante da possibilidade de ainda haver alguma dúvida quanto ao procedimento de ser seguido no estudo da Bíblia pelo método sintético, damos a seguir um exemplo daquilo que seria a conclusão da carta de Paulo a Gálatas. Por exemplo, através do estudo do livro, ou de um livro da Bíblia, a gente coloca em prática e exercita a nossa fé. Então, temos um método de estudo temático. Logo, a expressão temática já diz, atribuído a um tema. O que é o método temático? O método temático é o estudo das escrituras pelo método a qual ele deriva de um tema que lida com o assunto específico. Por exemplo, o tema principal da Bíblia é a redenção através do sangue de Cristo. O Antigo Testamento, ele vem explicar como Deus se relacionou com a raça humana caída através de Israel. Os sacrifícios, as festas e as ofertas de Israel, de uma ou de outra forma, apontavam para Cristo. Logo, o Salvador, ele veio. Ali o Antigo Testamento apontava que ele haveria de vir. Para nós, ele já veio. Então, a Escritura vai tratar disso. E ele veio na sua, o Salvador veio na sua humilhação. Então, precisamos observar alguns exemplos a serem seguidos. No estudo bíblico pelo método temático, podem ser usados como tema tanto coisas visíveis, tanto quantidades e qualidades invisíveis. Em Romanos 1, verso 20, encontramos uma relação desses elementos de grande valor para aqueles que se empenham nesse tipo de estudo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim também como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Sendo assim, fica percebido que a passagem ela explica ou traz o tema abordado para uma observação daquilo que queremos ou do que ela mesma quer passar. Então, detectando-se o tema, nós podemos aí então elaborar aquilo que se trata. Então, qualquer tema tratado ou mencionado nas Escrituras é aproveitável. Seu estudo, isso inclui
coisas tais como roupas, casas, alimentação e entre outras coisas. Mas também palavras, isto é, como certas palavras que são usadas nas Escrituras, no seu sentido deverá conter temas como fé, oração, a segunda vinda de Cristo e demais temas relacionados com a vida cristã diária, cotidiana. Então, logo, quando a gente descobre esses temas, nós passamos, então, a executar aquilo. Então, precisamos usar alguns dicionários bíblicos, alguns livros que tragam-nos uma compreensão maior, algumas concordâncias temáticas, para usar melhor, usar recursos para que tenhamos um conceito melhor daquilo, né, de objetos ou referência tanto aos tópicos diretos e de tópicos indiretos. Então essas referências diretas, ela contém a palavra específica ou frase. Logo, quando procuramos essa ideia ou a ideia geral do tema, essas referências indiretas são importantes para uma compreensão mais ampla do tema. Então, a gente observa aí, né, o conceito de tema que deve ser seguido das Escrituras, e ao observarmos, ao adquirirmos esse tema, detectarmos esse tema, a gente pode criar um estudo ou fazermos um sermão, conhecido como sermão temático. Então, vamos observar alguns exemplos aí. Esse exemplo, para detectarmos o tema. É o método que utilizamos para estudar um livro como um assunto específico, ou seja, no estudo do livro terá um tema específico definido. Como exemplos, temos a fé. Então, 3 tipos de fé. A primeira, a fé salvadora. A segunda, a fé natural. A terceira, a fé como um dom. Então, observem que, encontrando o tema, aí desenvolve-se subtemas, e esses subtemas são importantes. Na aula de homilética, você vai perceber a importância do estudo para o método da Bíblia. Porque a homilética, ela vai trabalhar justamente isso. Os tipos de temas, sermões temáticos, sermões expositivos, sermões analíticos. Então, veja o método de estudo biográfico. O que é isso? O que é o método de estudo biográfico? O que ele trabalha? Essa espécie de estudo bíblico é divertida, pois você tem a oportunidade de estudar o caráter das pessoas que o Espírito Santo colocou na Bíblia. Então você vai também ver a biografia de cada personagem, de onde ele era, quem ele era, o que ele gostava de fazer, para que ele fazia ou para quem se fazia. Logo, você conhece um pouco mais sobre o autor ou o personagem. Quando a gente aprende sobre Paulo, a gente vê quem era Paulo, sua
natureza, ele tinha duas nacionalidades, ele era o homem zeloso, e esse homem zeloso, ele também tornou-se um perseguidor. Observe, logo depois ele é perseguido. Então, o método biográfico, ele vai trazer essa compreensão de texto aí, né? Ele vai trazer esse conceito aí de você conhecer mais o autor. Então observe também o estudo biográfico básico. Então vejam aí, um passo, o primeiro passo, escolha a pessoa que você quer estudar e estabeleça, os limites de estudo. Como, por exemplo, a vida de Davi, antes de se tornar rei. Quem ele era, o que fazia. Estabeleça limites. Depois você faz um outro estudo de Davi posteriormente, ou seja, depois de ser rei. Então isso aí será necessário usar uma concordância temática ou um índice enciclopédico. Localizem as referências, as que têm relação com a pessoa a qual você está estudando. Então observe aí. Faça um resumo de cada uma delas. Delas quem? Dessas pessoas, desses personagens. Então, faça uma observação, anote tudo. Tudo que você perceber dele. Anote a sua forma de pensar, o que ele fazia, quem era, onde morava, quando viveu, tempo, período, por que fez, o que fez e quem levou ou o que levou os seus feitos. Anote de forma as minúcias sobre o caráter dessa pessoa. Então, depois você veja as dificuldades. Escreva o que você não entende acerca dessa pessoa e também dos acontecimentos de sua vida. Você também deve fazer aplicações possíveis. Anote várias dessas coisas durante o transcurso do seu estudo. Escreva escolhendo aquelas que o Espírito Santo vem destacar para você. Segundo passo, com a divisão em parágrafo, escreva um breve esboço da vida dessa pessoa a qual você escolheu. Inclua os acontecimentos e características importantes, declarando os fatos sem interpretação. Quando possível, mantenha o material em ordem cronológica, seguida. Ordem que vem de acordo com o tempo, a cronologia. Então, agora é hora de fazer um estudo básico avançado. Os seguintes passos podem ser acrescentados quando você achar que o ajudarão em seus estudos biográficos. São facultativos e só devem ser incluídos progressivamente, à medida que você ganha confiança e prática. Então, observe. Primeiro, trace o fundo histórico da pessoa. Use o dicionário bíblico para ampliar este passo. Somente quando necessário, as seguintes perguntas haverão de ser estimuladas no seu pensamento. Então veja aí
algumas perguntas. Primeiro, quando viveu a pessoa? Qual o tempo que ela viveu? Quem era ou quais eram as condições políticas, sociais, religiosas e econômicas daquela época? Onde essa pessoa nasceu? Quem foram seus pais? Houve alguma coisa incomum em torno do seu nascimento e da sua infância? Observe isso. Qual a sua vocação? Era um mestre, agricultor, ou tinha alguma outra ocupação? Isto influenciou o seu ministério posterior? Como? Aí você tem que fazer essas observações, anotando, descrevendo isso. Quarto, você também observa aí quem foi o seu cônjuge, se era casado ou não. Tiveram filhos? Se sim, quantos? Tem os nomes? Ou são sujeitos ocultos? Como eram eles? Tem características, semelhanças, atribuições? Ajudaram ou estovaram a sua vida e o seu ministério? Sim ou não? Faça um gráfico das viagens das pessoas a qual você está estudando. Aonde ela foi? Por quê? Que fez? Como a pessoa morreu? Houve alguma coisa extraordinária em sua vida? Então, é uma forma de você aumentar o seu estudo, ou melhor, avançar a compreensão. Então, o método biográfico, ele vai trazer uma biografia da vida da pessoa ou do livro a respeito. Hebreus 11 diz assim, ou melhor, traz, né, um resumo da vida de muitos santos do Antigo Testamento que viveram e morreram pela fé. De fato, a Bíblia afirma que todos eles morreram na fé, o que indicam essas pessoas a continuarem vivas no céu. Então, logo, a fé, ela é algo fundamental para a vida do cristão. Então, no método biográfico, observamos aí os tipos de biografia. Então, a gente observa aí nesse estudo o tipo de biografia que estão incluídos alguns elementos, ou os seguintes elementos. Narrativa simples. A escritura ela contém informações biográficas por causa dos propósitos específicos dos seus autores. Segundo Timóteo, a gente observa isso 3,16. Ensina toda a escritura. Ela é útil no ensino do crente. Então, observe, né, a bibliografia de narrativa simples. Aí existe a exposição da narrativa. A segunda razão pela qual o escritor da escritura ou da escritura inclui informações bibliográficas, seus livros é para usar a narrativa, a história de uma pessoa como meio de ensinar uma lição histórica. Então, logo, está expondo aquela pessoa, está narrando o fato dessa pessoa de forma histórica, está trazendo um registro simples daquela pessoa a qual Deus operou por meio dela para que fossem influenciadores aos seus
leitores. Então, a gente observa também a exposição do caráter. Essa é a terceira razão pela qual o escritor das Escrituras inclui informações bibliográficas nos seus escritos. Podem ser de ensinar a respeito de caráter da pessoa enfocada, né? Ou melhor, o enfoque dessa pessoa. Nesse caso, o interessante ou o interesse principal do autor, né, é a mostrar ou apresentar os fatos em relação à pessoa com um progresso espiritual. E o quarto lugar aqui, ou a quarta posição com a letra D, é a argumentação. A quarta razão é para provar o ponto de vista. Desse modo, os fatos da vida do indivíduo são usados para convencer alguém de alguma coisa. Ocasionalmente você verá esse objeto nos evangelhos referentes à vida de Jesus ou nos escritos do apóstolo. Então, o método de estudo histórico, ele é importante. Por que ele é um método importante? Porque ele vai trazer a historicidade do texto, vai trazer a importância da cultura, do local, ele vai narrar fatos e acontecimentos. Então é por isso que são estudos históricos. Então, posto que os livros das Escrituras eles foram escritos dentro de um contexto histórico, e dado que esses livros também foram dirigidos a pessoas, lugares que viveram em situações históricas e de forma concreta. Logo, a mensagem ali do autor tornou-se algo imperativo, onde passamos a estudar no sentido histórico para podermos compreender a mensagem. Que mensagem? A que o autor ele quis passar para o receptor. Então, aqui a gente observa também quando nessa análise histórica também temos o achado, o fundo histórico do livro. Quando encontramos esse fundo histórico, né, de um livro bíblico, ele pode ser achado quando está sendo detectado os seguintes elementos. Primeiro, a data, o lugar, a ocasião do escritor. O escritor, na sua identidade ou destinatário, nas suas características e problemas, costumes contemporâneos e na sua literatura social, político, geográfico e espiritual, a qual o autor dos destinatários da obra e dos personagens nela citados. Então, em outras palavras, né, é o estudo das escrituras pelo qual usamos o método histórico. Ele é o descobrimento do fundo histórico. Isso é, ele vai mostrar a ideia fundamental do que o livro está tentando trazer, o procedimento. Então, primeiro ele vai começar a sua investigação num livro específico,
escolhido para o estudo. Segundo, mediante o uso de uma concordância bíblica, devemos buscar os dados correspondentes ao fundo histórico noutros livros das Escrituras, que tenha relação com o livro-texto a qual escolhemos. Por exemplo, muito material histórico para compreensão das epístolas de Paulo. Isso é encontrado em Atos. Então, quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vê toda ela no livro de Atos. As suas cartas têm detalhes. Atos tem resumos de pequenos detalhes e evidências históricas, culturais e espirituais. Então, segundo, nós devemos fazer a demonstração deste método. Tem-se sugerido que o estudo da Bíblia, né, ou da Escritura, pelo método histórico, possa aplicar-se a 3 diferentes maneiras de estudo. Né? Então, quais são elas? Primeiro, o estudo do livro inteiro. Segundo, o estudo de um fato histórico distinto. E terceiro, o estudo feito em forma narrativa, que está sendo narrado ali. Então, o estudo, logo esses estudos que a gente vai observando, né, trazendo ali um estudo do livro inteiro. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios bem pode adaptar-se a este tipo de estudo. Paulo visitou Corinto pela primeira vez e fez ali alguns estudos em Atenas. Atos vai relatar isso. Onde ele permaneceu 1 ano e meio aproximadamente, antes de seguir viagem e voltar à Palestina. Então, novamente, Paulo passou 3 meses visitando as igrejas na Galácia. E a sua terceira viagem, ele mostra evidência da sua ocasião, qual ele passa agora a visitar novamente Corinto. Então, essa correlação dos textos que Atos principalmente vai narrar as viagens de Paulo. Paulo, quando viajava, a maioria das vezes estava viajando para algumas igrejas. Paulo, quando estava preso, estava escrevendo para algumas igrejas. Então, esse estudo, essa análise histórica vai trazer-nos uma compreensão mais clara da Bíblia. Então, o método de estudo histórico ele é importante. Onde, porém, agora nós observamos, de forma resumida, o método de estudo indutivo. O que é isso? O método de estudo indutivo se baseia na convicção de que o Espírito Santo ilumina a quem examina as Escrituras com sinceridade. E que a maior parte da Bíblia não é tão complicada que quem saiba ler não possa entendê-la. Lembra de que inicialmente eu falei, né, que não caia nessa conversa aí que muitas pessoas elas dizem a Bíblia, né? Ou seja, o Espírito Santo revela a Bíblia, né? Interpreta a Bíblia. Não, ele não interpreta. Ele ilumina. Ele traz uma compreensão a qual
os meus entendimentos ou os meus olhos não conseguem perceber. Então, vamos observar aí. Então, esse método indutivo, primeiro, baseia-se na convicção que o Espírito Santo ilumina a quem examina as Escrituras. Segundo, é óbvio que as obras literárias têm partes que se formam no todo. Existe uma ordem crescente, e essa ordem crescente de partes de unidades simples e complexas até se formarem uma obra completa, né? Outra coisa a gente observa aí no método de estudo indutivo é a unidade literária menor, que é o estudo bíblico indutivo. Estudo bíblico indutivo, a gente pode fazer uma redundância da palavra ou colocá-la no reducionismo EB, né? Ou usar algumas siglas para ela. Logo, a EB, ela emprega a palavra, organiza-se, palavras em frases, frases em períodos, períodos em parágrafos e parágrafos em seções, seções em divisões e, por fim, a obra já está completa. Então, palavras, unidade menor. Frases, reunião de palavras que formam um sentido completo. Período, reunião de frases ou orações que formam sentidos completos. Parágrafo, um discurso ou capítulo que forma sentido completo e que usualmente se inicia com uma mudança de linha. Seção é a parte de um todo, divisão ou subdivisões de uma obra, tratado ou estudo. Então, ficamos por aqui na nossa segunda aula. E Deus te abençoe. Nosso terceiro resumo, estaremos vendo o método de estudo teológico. Você não pode deixar de ler a sua apostila, nem deixar de ler as Escrituras, muito menos de colocar isso em prática para a sua aprendizagem. Que Deus te abençoe. Lembre-se, observem, leiam essa apostila, assistam às videoaulas, porque os assuntos das videoaulas, que é um resumo da apostila e alguns acréscimos, caem na prova. Que Deus te abençoe.